O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja convosco. Desculpa. Está no meio de nós. Tô meio que... Hoje eu tô... Foram 4 as missas ontem, fez eu o hábito de... Precisa de ler de novo não, viu? Mas vamos avaliar aqui essas leituras de hoje, que ainda continua a semana da Páscoa, não é mais a 8ª de Páscoa, mas continua a semana da Páscoa. Aqui nos Atos dos Apóstolos, nós temos um momento em que os apóstolos começam a dialogar com Deus, falando da perseguição que eles fizeram com Cristo e que eles acabaram de ser perseguidos simplesmente por terem curado um paralítico. Eles fazem um relato com Deus e depois agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Aqui um primeiro pedido. Os apóstolos, vendo que a evangelização vai requerer uma renúncia e ameaça, eles pedem, isso é muito importante, eles pedem que Deus conceda a eles a capacidade de anunciar corajosamente a palavra. Tudo é dom de Deus, né? Eles não buscam a força em si mesmos. Não está neles. Senhor, conceda que nós possamos proclamar a tua palavra corajosamente, apesar das ameaças. E depois eles pedem a graça
de continuar fazendo curas e milagres. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aqui, aquilo que eu já falei, os teólogos acham que esses sinais prodigiosos, como cura, milagre, eram mais necessários no início da vida cristã. Por quê? Porque o povo ainda não tinha nada formado da religião cristã. A Igreja Católica não tinha uma estrutura ainda como tem hoje, o magistério. Então, segundo alguns teólogos, não tinha necessidade, não tem mais necessidade hoje de grandes milagres. Até porque a própria indefectibilidade da igreja, palavra grande, mas a própria Igreja Católica se sustentar 2000 anos, apesar de tantos membros dela que fizeram muita coisa errada, apesar disso, ela estar viva, única, universal, é um milagre. Então, segundo alguns teólogos, a própria história da igreja mostra que é um milagre. A própria existência da igreja, a própria vocação, por mais que tenha diminuído, mas numa sociedade totalmente hedonista, moderna, ainda terem vocações que vivam o celibato é um milagre. Então, existem hoje, ao longo da história, enormes pontos que nós já avaliamos que é um milagre. A existência da igreja visível. Nós temos a igreja invisível e a igreja visível. Quando terminaram de orar, tremeu o lugar. Olha quanta unção. Mas claro, também não podemos deixar de mencionar que talvez hoje a nossa fé não seja tão... A nossa abertura à fé não seja tão grande quanto eles tiveram. Depois, aqui no Evangelho, esse encontro com Nicodemos, o Bartolomeu. Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Primeiro, um reconhecimento, né? De que aquilo que Jesus faz tem que ter Deus no meio. Uma coisa óbvia. E depois a gente começa a entender quantas pessoas ficaram cegas, mesmo vendo Jesus realizar todos os sinais. Imagina hoje para nós, né? Uma sociedade que as paixões dominam. Quanto mais temos pessoas cegas hoje que devemos ter paciência, caminhar com elas. E aí Jesus dá uma resposta teológica. Em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Eu já vi outdoor espírita colocando essa frase como se fosse reencarnação, né? E na verdade não tem nada a ver com reencarnação. Por vários motivos, já falei, né? Reencarnação fere o amor único de Deus. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac. Deus é perfeito. Se Ele nos ama, ora, sendo perfeito, Ele não precisa nada de nós. Mas se Ele age na nossa vida e nos ama, é porque nós temos que ser únicos para Ele. Especiais, véio. Não tem sentido eu nascer Pablo, amanhã João, depois Maria, depois animal. Alguns pensam até que vai vir a... Isso seria ferir completamente o amor de Deus. Totalmente. Sem contar que a reencarnação despreza completamente todo o projeto de salvação de Deus. Por exemplo, da cruz, a confissão. É como se você jogasse tudo no lixo. Toda a história de Cristo seria abandonada, já que não serviu para te salvar. Você vai ter que reencarnar para se purificar. Isso é desprezar tudo. Então esqueçam dessa história, dessa frase, ser espírita. Mas Nicodemos ficou pensando que poderia ser, né? Olha, diz, como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Aí vem a resposta de Cristo. Em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Qual é o nascimento da água e do Espírito? Batismo. Né?
Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído. Aqui seriam as pessoas que aceitam a proposta de morrer para o pecado e ser conduzido para a vida nova. Que Cristo continua dizendo que é deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Deus é muito esperto. Ele sabe que nós somos orgulhosos de qualquer forma. Nós poderíamos ser orgulhosos de ser bom, né? Olha como eu sou bom. Olha lá, né? O Michael não faz do que eu faço. Olha como ele é inferior a mim. Como Jesus sabe disso, o que ele fez? Não. O Pablo nunca vai ser bom por si mesmo. Ou ele deixa eu ser bom nele, ou vai ser sempre mal. Essa é a chave dos... Por isso que os santos nunca se gabavam. Eu sou bom, né? Madre Teresa de Calcutá nunca disse, pois é, eu ajudo os pobres porque nasci diferente. Nunca falou. Quando diziam para ela, o que ela falava? Madre, como que a senhora toma conta desses homens fedidos na estrada? Eu não consigo. Eu também não consigo, não faria nunca. Mas é Cristo que vive em mim, é o Espírito Santo que me conduz. Sempre São Francisco de Assis, quando abraçou o leproso e beijou, ele não disse, agora como eu sou bom, Jesus, até beijei, o Senhor mandou abraçar. O que ele disse? Como que aquilo que para mim é amargo e difícil, com a tua graça, com o teu Espírito, se torna doce e agradável. Olha como os santos ensinam que nós devemos... Isso tira um pouco do peso das nossas costas. Porque querer ser bom para Deus é um peso terrível. Terrível. A gente não dá conta de suportar. Imagina o pobre do padre, se eu tivesse pensando que os paroquianos estão sob a minha responsabilidade. Eu, o Pablo, vou salvá-los. Seria terrível para mim, ué? Não suportaria. Mas como eu sei que eu só tenho que deixar o Espírito agir, e mesmo que eu erre, eu posso pedir que o Espírito Santo tire um bem disso, tira o peso das minhas costas, porque é o Espírito que age, né? Então vamos ficar com essa leitura no coração. Vamos renascer de novo da água e do Espírito. Deixa o Espírito Santo agir. Não dou conta de amar meu marido, minha esposa enjoada, meu marido alcoólatra. Senhor, ama em mim. Senhor, eu não consigo cuidar do meu filho, amar. Senhor, ama em mim. Que teu Espírito me guie. Não consigo perdoar. Senhor, perdoe em mim. Eu por mim mesmo nunca conseguirei. Olha que bonito. Sempre, sempre. Aí nós vamos ter vários santos na paróquia.